Agora há pouco, eu dei uma olhada no tema Arias. E o Palmeiras, como eu já falei para vocês, não comenta nada. Mais cedo, para dar o contexto, Flávio Latifi, meu companheiro de UOL, e Guilherme Xavier, também meu companheiro de UOL, eles deixaram uma notícia lá de que o Palmeiras tinha o sinal verde do staff do Arias para seguir por uma proposta, né? Mas o Palmeiras precisa conversar com o Wolverhampton Wolves. O Wolves está para cair. Deixa eu ver quando que é o próximo jogo do Wolves. Eles estão com 7 pontos em 21 partidas, 4 empates e uma vitória apenas. O próximo jogo do Wolverhampton é domingo pela Premier League contra o Newcastle. Vai tomar coco de novo, às 11 da manhã. E o Arias tá jogando pra caramba lá. Não pra caramba em quantidade, em qualidade, em quantidade. O Arias tem jogado bastante. Então, é uma negociação difícil. É uma negociação complicada. E tem essa cláusula pro-flu. Qual é a cláusula pro-flu? Ó, Palmeiras ofereceu, o Palmeiras chega lá pro Wolverhampton e fala assim: eu tô te oferecendo 300 milhões de reais, tô te oferecendo 15 milhões de euros, tô te oferecendo um cacho de banana. E o que vai acontecer? O Wolverhampton tem que chegar pro Fluminense e falar: tenho na mesa uma proposta oficial do time tal. No caso, a gente tá falando do Palmeiras. Você quer igualar? As condições da proposta são essa. É assim que funciona uma cláusula de preferência. Não é que o Flu pode comprar o Arias por 1 e o Palmeiras oferecer 15. Não, não é assim. O Flu tem o direito de igualar, pelo menos igualar, a melhor proposta que tiver na mesa do Wolverhampton, caso essa volta seja ao Brasil. O Fluminense trabalha com a informação, e aí eu li várias informações de setoristas e influenciadores do Fluminense. Eles têm a informação que o staff do Arias avisou: olha, se vocês voltarem para o Brasil, a gente vai ouvir o papo aqui e vai ouvir vocês. Até porque, meus amigos, o contrato obriga que isso aconteça. Então, esta é a cláusula. Agora, o Flu vai ter dinheiro para competir com o Palmeiras nessa proposta? Acho difícil. Tem um cara que sabe muito de Fluminense. O nome dele é Vitor Lessa. Eu estou abrindo aqui. Vitor Lessa sabe muito de Fluminense, mas muito mesmo. E ele colocou aqui: ainda não chegou nada oficial para o Fluminense. Vale reforçar que o Flu tem prioridade na compra e já reafirmou aos representantes do atleta, inclusive recentemente, que deseja o retorno do ídolo caso ele decida voltar ao Brasil agora no meio do ano. Fato é, em qualquer negociação, o Fluminense precisa ser consultado, exercendo ou não a compra. Eu acho muito difícil que o Fluminense tenha dinheiro para igualar uma proposta de 17, 18, ainda mais se o Palmeiras oferecer uma paulada mais à vista e tal. Eu acho difícil que isso aconteça. Mas pode acontecer, pode. O Fluminense pode, de repente, tirar dinheiro de algum lugar aí, vender algum atleta. Pode. O Fluminense tem capacidade, muitas vezes, de vender jogadores lá de Xerém. Eu acho difícil o Fluminense conseguir competir nesse momento. Impossível? Não é impossível. Que eu acho que vai acontecer. Eu acho que essa negociação vai se transformar em algo muito mais possível no meio do ano. Muito mais possível. Por quê? O campeonato já vai ter acabado, o Wolves já vai ter o rebaixamento decretado, já vai ter que pensar na nova política financeira, porque lá, o Premier League, Fair Play funciona. Você vai ter receita de 100, você pode gastar X. Você vai ter receita de 200, você pode gastar 2X. A hora que cai, eles têm que repensar tudo. Mudar todo o planejamento para 2026-27, que é a temporada que começa no meio do ano lá na Europa. Então, eu tenho essa sensação, e pela experiência que a gente tem tido aí nas últimas janelas, que vai ser mais fácil contratar o Arias no meio do ano. Tô preocupado com isso? Seria legal ter o Arias antes? Sim, seria legal ter o Arias antes. Mas se chegar no meio do ano é ótimo?
é ótimo, porque eu não acho que é a prioridade do Palmeiras, tá? A informação, eu vi o Murilo falando que avançou, avançou porque, segundo o Latifi, teve o sinal verde do staff do Arias para fazer essa proposta. O que é o sinal verde do staff do Arias para ir fazer essa proposta? O sinal verde é, cara, a gente estava na dúvida se a gente queria voltar para o Brasil e tal, mas, putz, agora a gente quer mesmo. A gente topa voltar para o Brasil. Conversa lá com o Wolverhampton. Esse é o sinal verde, tá? É isso que acontece. Porque até então, o Palmeiras não tinha nem certeza se o Arias ia querer voltar. E aí tem essa informação agora do Latifi e do Guilherme Xavier. Não é minha informação, estou dando crédito aos dois, porque essa é o que eu sei. Eu mesmo não consegui essa confirmação que o Latifi e o Gui conseguiram. Por isso, dou crédito a eles. Vamos aguardar. Eu acho que no meio do ano ele pode ter mais chance de vir. Assim como a mesma coisa que está acontecendo lá, Flamengo e Paquetá, eu acho que no meio do ano é mais fácil. Acho que a gente pode aguardar um pouco. E, como eu disse a vocês, não acho que é... não acho que é a preferência. Palmeiras e Santos, Arena Barueri. O Palmeiras fez uma jogadaça envolvendo o Flávio Lopes, o Alan, afinal de contas. Alan. E aí, gol do Palmeiras, 1-0 e uma boa resposta do time do Abel Ferreira, que perdeu o último clássico no Brasileiro. Em meio à enxurrada de Barueri, 21 mil palestrinos de todos os jeitos, com capa de chuva, se escondendo debaixo da arquibancada e alguns corajosos até sem camisa. Assim começou o primeiro clássico do ano em São Paulo, molhado e com uma ausência ilustre. O Everton, goleiro de 12 títulos e 454 jogos pelo Verdão, foi homenageado pela diretoria e liberado para o Grêmio. A segunda ausência veio antes mesmo dos 15 minutos. Andréas Pereira sentiu o ombro nessa queda e precisou sair. Carências importantes, tanto que a primeira chegada perigosa foi do Peixe. Bela trama do meio-campo alvinegro e Barreal colocou na cabeça do Lautaro. A chuva parou e o jogo esquentou. Roleiser exigiu a primeira defesa do Carlos Miguel e Alan respondeu, dando um aperitivo do que viria a seguir. Flávio Lopes foi acionado pela joia alviverde no comando do ataque. Inteligente, o argentino esperou a chegada do próprio Alan, que não se desesperou e tocou na saída do brasão. 1-0 Verdão. Alan! O menino é bom de bola, o menino é bom de bola! É muito importante começar a temporada marcando gol, principalmente em clássico. Fico muito feliz, agora é seguir trabalhando para melhorando cada vez mais. Se ele chuta e eu defendo, todo mundo ia falar que eu tinha que sair. Então eu faço praticamente 2, 3 defesas dessa todos os jogos. Então acho que é muito mais mérito dele do que demérito meu. Logo no começo da segunda etapa, tabelinha de cabeça entre Veiga e Flaco. Brasão salvou no puro reflexo. Finalmente, Vitor Roque e Gabigol entraram, mas pouco fizeram. No fim, Carlos Miguel salvou as duas últimas, do Robinho Júnior e do Miguelito, garantindo a 100ª vitória alviverde contra o Peixe em campeonatos paulistas. 8 longos meses. Esse foi o tempo que o Verdão ficou sem mandar jogos em Barueri. E não é que o reencontro deu certo. Agora são 3 vitórias seguidas por aqui. Aliás, 3 vitórias seguidas em clássicos no estádio. Contra Corinthians e São Paulo no ano passado. E ontem sobre o Santos. Isto é tudo muito bonito, mas quando nós não ganhamos, eu sei que posso contar com a vossa ajuda, não é? Sei que vocês me vão acusar de tudo, não é? Porque se ganhamos, ganhamos todos, se perdemos, é o treinador que não mete a equipa a jogar bem. Tivemos finalizações, acho que tivemos mais finalizações que o adversário, mas também concordo que o adversário teve menos finalização, mas ganhou o jogo e ficou com 3 pontos, eles têm 6 pontos, nós temos 3. O ano mal começou, mas quando tem clássico logo na segunda rodada é assim. Todo mundo fica uma pilha de nervos, tanto santistas quanto palmeirenses. Calma, Bel, é só o início da temporada e por enquanto você tem uma arma e tanto para te ajudar. Pelo menos por enquanto, né, Alan? O Napoli tá de olho. Fico muito feliz de ver meu trabalho sendo recompensado.
Sobre as negociações eu deixo tudo com o meu staff, não procuro ficar pensando muito nisso, eu foco o máximo aqui no Palmeiras, para sempre que está em campo aqui poder ajudar o máximo a sair vitorioso sempre. Vamos falar do nosso grandioso Palmeiras, que jogou ontem a segunda rodada pelo Campeonato Paulista e venceu o Clássico por 1-0 com um gol do garoto Alan. E que baita golaço, hein? Uma jogada ali do Flaco Lopes, aonde todo mundo imaginava que ele iria bater, que ele ia soltar a bomba ali. Ele só fez rolar ali para trás, ali, enganou toda a defesa do Santos e o Alan chegou dando aquela chapada, fazendo o Palmeiras 1-0. Mas para por aí, meus amigos palmeirenses. Já pode criticar na segunda rodada? A gente já pode falar alguma coisa? Porque o futebolzinho do Palmeiras ontem não mudou nada, hein? Não melhorou nada. Foi a mesma porcaria que a gente está vendo nos últimos 2 anos. Palmeiras faz 1-0 e se retranca para segurar o resultado do torcedor palmeirense. O que a gente viu ontem? Um Santos pressionando o Palmeiras, um Santos que teve mais posse de bola, mais finalizações e deu um calor grande na equipe do Palmeiras. O Palmeiras tem um time bem superior ao do Santos, mas o que a gente viu ontem foi o Santos jogando melhor do que o Palmeiras dentro da Arena Barueri, com torcida única, torcedor palmeirense. Como é que pode? Como é que pode um negócio desse? Se a gente tem um time melhor, era pra gente mandar no jogo, era pra posse de bola ser da gente, mas esse não é o estilo de jogo do seu Abel Ferreira. Medroso, meus amigos palmeirenses, continua medroso. E você acha que ele vai mudar? Você acha que o Abel Ferreira vai ter um estilo de jogo que vai ter mais posse de bola do que o adversário? Bati aqui o cotovelo aqui no ventilador, meus amigos palmeirenses. Você acha que o Abel Ferreira vai mudar? Não vai, meus amigos palmeirenses. Então eu critico a mesma postura medrosa do Palmeiras no clássico de ontem. Quase que o Santos empata e vira o jogo, meus amigos palmeirenses. Se não fosse o Carlos Miguel ali que fez algumas ótimas defesas, o Palmeiras não ganharia o jogo de ontem. Essa que é a verdade. No primeiro jogo eu não critiquei, mas no primeiro clássico, a postura medrosa do Palmeiras, eu critico sim e quero saber a sua opinião. Coloca aqui nos comentários. Então, vamos para alguma notícia do nosso grandioso Palmeiras. Vamos lá. Treino de hoje, o lateral Jefté participou de grande parte do treino de hoje. Felipe Anderson iniciou aí a transição física, está muito perto de voltar. Vamos lá. Palmeiras quer um recomeço em 2026 e vê a permanência de Alan como fundamental. Uma das mantras de Abel Ferreira para esta temporada é usar o ódio de 2025 como combustível para buscar títulos em 2026. O Palmeiras entende que a permanência do meia atacante é muito importante para o projeto deste ano. Apesar das propostas, a presidente Leila Pereira já deixou claro que o jogador não está à venda, torcedor palmeirense. Mas a notícia é que o Napoli aumenta a proposta por Alan do Palmeiras. O clube italiano subiu a oferta de 30 milhões de euros para 35 milhões de euros, torcedor palmeirense. Nas últimas semanas, Newcastle e Zenit da Rússia também fizeram sondagem. O Palmeiras quer segurar o meio atacante em 2026. Então, 35 milhões de euros. Será que dá para segurar o garoto? A Leila Pereira diz que vai segurar o garoto, torcedor palmeirense. Eu venderia e trazia o Thiago Almada, torcedor palmeirense. Falando em Thiago Almada e John Arias, olha essa informação.
Palmeiras despista, mas mantém conversa por João Arias e Thiago Almada. Leila Pereira e Abel Ferreira evitaram falar sobre os jogadores antes e depois do clássico contra o Santos, mas o Palmeiras segue em contato com o staff de ambos. Os dois são vistos aí como reforços de peso para o ataque. Internamente, o clube entende que as negociações são difíceis, deve levar tempo e segue em aberto, sem tratar os negócios como próximo ou descartado torcedor palmeirense. Eu falei no programa de ontem que várias notícias que o Palmeiras esfriou, que o Palmeiras entrou aí em divergência com o salário aí com o John Arias, mas queria acreditar que nos bastidores o Palmeiras estaria negociando. E hoje aparece essa notícia, torcedor palmeirense. Então eu espero de verdade que realmente estejam conversando nos bastidores e que o Palmeiras consiga contratar os dois jogadores, John Arias e Thiago Almada. Nenhum nem outro, tem que trazer os dois, porque o Flamengo está fechando aí com o Paquetá. Informações que já está até fechado, meus amigos palmeirenses, e o Flamengo vai ficar com um time mais forte ainda. E com a chegada de Thiago Almada e John Arias, na minha opinião, a gente iguala ao time do Flamengo, torcedor palmeirense. Notícia sobre Andréas Pereira, que saiu ontem no começo do jogo machucado. Andréas Pereira sofreu um problema no ombro esquerdo no clássico contra o Santos e deve ficar fora por até 3 semanas. É brincadeira, hein? Com isso, o camisa 8 pode retornar aí apenas na reta final da fase de grupos do Paulistão e deve desfalcar o Palmeiras nas primeiras rodadas do Brasileirão. É uma pena, torcedor palmeirense. Sofreu aí uma lesão no ombro. Já há informações que não vai haver cirurgia, ainda bem, graças a Deus, meus amigos palmeirenses. Mas foi vai ser um desfalque aí muito importante, porque numa reta inicial aí de pré-temporada, nos primeiros jogos, o jogador já se machucar, preocupa bastante torcedor palmeirense. Vamos lá, a Leila Pereira falou ontem, e ela falou o seguinte: o Palmeiras é um clube equilibrado financeiramente, não é um clube que está com dinheiro sobrando, mas é um clube equilibrado. Nós sempre prezamos por honrar os nossos compromissos. O Palmeiras jamais vai contratar um jogador que não possa pagar. Eu acho isso uma vergonha. Isso é antiesportivo. Você contratar, não pagar e disputar nas mesmas condições com os outros clubes que pagam direitinho. Então, o Palmeiras tem condições de fazer excelente proposta para excelentes jogadores. Não vou falar em valores, mas dentro das nossas possibilidades, nós vamos negociar com eles, falou a Leila Pereira. Então, esperamos que essa fala aí dela seja para John Arias e Thiago Almada, torcedor palmeirense. Vamos lá! Palmeiras planeja renovar o contrato de Gustavo Gomes ainda em 2026. O zagueiro, que tem aí vínculo até o final de 2027, é visto como peça fundamental, técnica e de liderança. E o clube quer evitar negociar no último ano de contrato. Internamente, não está descartado um projeto de carreira para mantê-lo no Palmeiras até perto do fim da sua carreira. E aí, torcedor palmeirense, você é a favor aí da renovação do Gustavo Gomes? Eu sei que o ponta lá do Santos ontem deitou e rolou pra cima do Gustavo Gomes, hein? Teve um momento que o cara cortou pra direita, cortou pra esquerda, e o Gustavo Gomes, maluco, torcedor palmeirense, ele não tem mais aquela velocidade, aquela garra que ele tinha. Não, garra ele sempre vai ter, isso daí é a marca dele, mas aquela força física que ele tinha há uns 3 anos atrás, ele não tem, torcedor palmeirense. Mas você é a favor da renovação do Gustavo Gomes? Coloca aqui nos comentários, torcedor palmeirense. Só acho que ele precisa de um grande zagueiro do lado dele. Vai melhorar bastante o futebol do Gustavo Gomes. Vamos lá, torcedor
palmeirense. Leila Pereira falou mais. Leila Pereira em entrevista à Cazé TV sobre John Arias e Thiago Almada. Eu gostaria muito que esses dois jogadores viessem para o Palmeiras, mas detesto criar expectativa no torcedor. O Palmeiras está no mercado para fortalecer ainda mais o elenco. No ano passado faltou alguma coisa. Chegamos perto de títulos e neste ano não quero ser vice, falou a Leila Pereira. Então, dona Leila Pereira, se você não quer ser vice, contrate grandes jogadores. Contrate o Thiago Almada e o John Arias, que eu tenho certeza que com a qualidade do Thiago Almada, o estilo de jogo do Palmeiras vai mudar para melhor. E com a qualidade também e a experiência do John Arias, esse ataque do Palmeiras vai ser mais letal, meus amigos palmeirenses. Então, por isso que eu falo muito nesses dois jogadores. Contratem. Eu também não quero ser vice, eu quero ser campeão. E você que está assistindo, eu não tenho dúvida nenhuma que você também quer ser campeão no ano de 2026, torcedor palmeirense. Então agora vamos ouvir a voz do torcedor palmeirense que tem